A gente está introduzindo o capítulo 9, onde a gente vai falar sobre gravitação. Beleza? O que é a ideia da gravitação aqui, pessoal? O estudo da gravitação a gente vai estudar, primeiramente, dar uma revisada nos modelos de universo, que vocês já viram em ciências, ou seja, modelo geocêntrico, heliocêntrico, tá? Só dar uma revisão básica, né, da estrutura. Depois a gente vai estudar como que seria descrito, ou seja, vamos descrever como que são os movimentos dos astros, seja os planetas ou os outros astros que estejam no sistema solar, e como se dá a interação entre esses astros. Então, o objetivo aqui é estudar o movimento dos astros. E aí, dentro desse movimento dos astros que a gente vai estudar aqui, a gente tem o intuito de descrever e prever. O que que isso quer dizer? Descrever, a gente vai ver algumas leis que mostram como que os astros se movem, no sentido de sua trajetória, seu comportamento. E prever, a gente vai conseguir fazer algumas análises em relação a isso, usando força gravitacional, né? Então, essa que é a ideia deste capítulo. Até aqui, alguma dúvida? Não? Aí, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer, como eu disse, a gente vai rever os modelos de universo. O primeiro modelo, né, deixa eu só pegar aqui. O primeiro modelo é o modelo geocêntrico, ok? Vocês devem lembrar que o modelo geocêntrico, o que que ele tem como base? A Terra é considerada como centro do universo, beleza? Então, no modelo geocêntrico, a Terra é o centro do universo. Esse modelo ele foi determinado por Ptolomeu, então ele é um modelo ptolomaico, né? Esse modelo ele durou aí pelo menos 14 séculos, e a ideia, ó, eu trouxe uma figurinha só para vocês terem ideia, é que se a Terra era o centro, os planetas, o Sol, a Lua estariam orbitando a Terra. E a gente teria as estrelas como se fosse uma fronteira lá na frente. Tranquilo até aí? Sim ou não? Sim? O que está acontecendo aí, senhorita? Tá. Modelo heliocêntrico. O modelo heliocêntrico, o Sol, agora, é o centro do universo. Só que, na verdade, a gente já sabe hoje em dia, né, que a gente não está falando do universo como um todo, a gente está falando do sistema solar, certo? Por que que está no sistema solar? Porque o Sol é o centro desse sistema em questão. Essa ideia de modelo heliocêntrico veio com Aristarco de Samos. Ela foi aprimorada por Nicolas Copérnico, então é uma ideia que foi realmente é, divulgada por Copérnico e ela foi comprovada, ou seja, testada e verificada em questão de observação por Galileu através de telescópios, né? Primeiramente com a luneta de Galileu. Show? E aí a ideia aqui, ó, primeira ideia do modelo heliocêntrico era o quê? O Sol como centro, os planetas orbitando o Sol, e a gente tinha aqui, ó, as estrelas como sendo a ideia de fixas, ok? Hoje em dia não tem mais essa ideia, né? As estrelas não são fixas também, né? Tudo está em movimento no nosso universo. Seja a galáxia, seja o sistema solar, seja as estrelas, astros, tudo em questão. Show? Então é um movimento constante. Até aqui, alguma dúvida? Não? Vou dar uma pausa aqui para você. Então, aqui a gente fez modelos do universo, geocêntrico, heliocêntrico. Agora a gente vai começar a falar da matéria em si mesmo, que é mais nova agora, recente aqui, ó. A ideia é a gente vai falar sobre as leis de Kepler. Kepler, ele publicou, né, a obra Astronomia Nova, por meio do qual são apresentadas as três leis do movimento dos planetas. Então, ó, lembra que eu falei sobre a questão de descrever o movimento dos planetas? É através dessa lei aqui, ó. Essa lei ela vai ser usada para realizar a descrição dos movimentos. Então, o Kepler ele determina três leis. Como que ele determina isso? Ele faz um estudo
de registros de observação astronômica. Ou seja, astrônomos vão registrando as observações, mostrando tudo que vai sendo vai acontecendo, registrando com cuidado. Ele fez uma análise sobre isso e ele chegou à conclusão de três leis. Então, as leis dele são: primeira lei, que é conhecida como lei das órbitas, ok? Que é a ideia? A ideia é a seguinte: ele fala que as órbitas descreve, né? Essa lei ela vai descrever a trajetória dos planetas em suas órbitas ao redor do Sol. Segundo Kepler, os planetas descrevem órbitas elípticas. Que isso quer dizer? São órbitas em formato de elipse em torno do Sol. E o Sol, gente, olha só, o Sol ele vai ocupar um dos focos dessa elipse. Então, esse desenho que está aí, ele tem o intuito de mostrar um pouco disso para vocês. Ó. Então, olha só, eu tenho o Sol, ele está localizado em um dos focos dessa elipse. Então, toda elipse ela possui dois focos. Todo mundo conhece uma elipse, né? Ela é mais achatada. O que acontece? O planeta ele está orbitando o Sol. Então, esse movimento que o planeta está realizando aqui, ó, a gente fala que é um movimento de translação, mas também muito comum, né, e até mais correto de se dizer revolução. Então, o movimento de revolução é esse movimento que o planeta está fazendo em torno do Sol aqui, orbitando. E aí tem esses dois termos aqui que aparecem, ó, o afélio e o periélio. Todo mundo conhece esses dois termos? O afélio, galera, ele representa o ponto mais distante do Sol. Então, a Fera é o ponto mais distante. O periélio, consequentemente, é o ponto mais próximo do Sol. Beleza? Então, ó, temos o periélio e o afélio. Qual que é a importância de saber isso? A gente tem que entender o seguinte: quanto mais perto do Sol ou quanto mais afastado do Sol a gente estiver, o planeta, o astro em questão, ele vai fazer um movimento diferente. Então, olha só, mais perto do Sol, né, que é o periélio, o planeta se move mais rápido. Então, ó, o movimento é mais rápido. Ou seja, mais perto do Sol ele tem maior velocidade. Mais distante do Sol, o movimento é mais lento. Ou seja, quanto mais perto do Sol, mais rápido. Quanto mais longe, mais devagar. Então quer dizer que a velocidade ela é maior no periélio e ela é menor no afélio. Show de bola? Agora, outra coisa que é legal da gente comentar aqui é o seguinte: se no periélio ele move mais rápido, então quer dizer que quando ele está fazendo esse movimento aqui, ó, em direção ao afélio, quer dizer que ele está sofrendo aqui uma desaceleração, concorda? Então aqui, ó, a velocidade diminui. Então quer dizer o quê? Eu tenho aqui um movimento retilíneo uniformemente variado. Na verdade, não é um movimento retilíneo, não, né? Perdão. É um movimento uniformemente variado. Porque a trajetória aqui é curvilínea, não é reta, né? Agora, quando ele vai do afélio para o periélio, fazendo esse movimento aqui, ó, o que acontece com a velocidade? A velocidade aumenta.
Porque no afélio ele tem o movimento é mais lento, mas no periélio o movimento é mais rápido. Então, daqui para cá, né, do afélio para o periélio, a velocidade teve que aumentar. De novo, a gente tem um movimento uniformemente variado, ok? Isso quer dizer o quê? O movimento dos planetas não são movimentos com velocidade constante. As velocidades variam, então tem aceleração e desaceleração. Show de bola? Alguma dúvida? Não? Então, essa é a primeira lei, né? Então, só recapitulando, a lei das órbitas, ela vai determinar que as órbitas que o planeta faz são órbitas elípticas e que o Sol vai ocupar um dos focos dessa elipse. A gente definiu aqui o afélio e definimos o periélio, ok? Agora vamos para a segunda lei. A segunda lei, conhecida como lei das áreas, tá? Então, a segunda lei de Kepler é conhecida como lei das áreas. Aí, olha só, a lei das áreas sugere que o movimento dos planetas ao redor do Sol não é uniforme, como a gente acabou de dizer. Então, ó, o movimento, né, dos planetas ao redor do Sol não é uniforme. A gente já tinha visto isso ali na primeira lei. Mais especificamente, o segmento de reta que une o centro do Sol ao centro de um planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então, ó, isso aqui é legal da gente entender, ó. O segmento de reta que une o centro do Sol ao planeta, ao centro de um planeta, varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. O que que isso significa? Ó, vou mostrar para vocês. O que que isso significa? Significa o seguinte, por exemplo, eu inicio no ponto A. Então aqui, ó, o planeta está no ponto A. Vamos imaginar que eu estou fazendo a observação desse planeta. E aí, o tempo vai passando, esse planeta vai se movendo, e aí passou um certo intervalo de tempo, o planeta se encontra agora no ponto B. Se eu pegasse e calculasse essa área aqui, ó, que está compreendida entre esses dois pontos aqui, ó, eu vou achar um certo valor. Quando o planeta chegar aqui no ponto C e eu marcar de novo o tempo que ele gasta para ir até o ponto D, e esse tempo foi igual ao tempo que ele fez do A ao B, eu posso concluir que essa área aqui, ó, tem o mesmo valor. Então quer dizer o quê? De acordo com as observações de Kepler, se eu percorrer do C ao D no mesmo tempo que eu percorri do A ao B, quer dizer que as áreas são iguais. Ok? Por isso que ele fala que varre áreas iguais em tempos iguais. Beleza? Então vamos colocar essa definição aqui, ó. Então, ó, se o intervalo de tempo, então delta T, que é o intervalo de tempo do A até o B, for igual ao intervalo de tempo do C até o D, o que que vai acontecer? Se isso aqui acontecer, então, ó, se isso acontecer, isso podemos concluir que a área, né, um tem o mesmo valor da área 2. Oi? Vai, mais pra frente a gente vai calcular. Não agora nesse ano, né? Esse ano é mais teórico, tá? Agora, olha só que interessante. Vocês concordam que existe uma diferença de distância? Quando eu olho aqui, ó, do A até o B, ele não andou mais a distância aqui, ó, de A até B. Não é maior do que a distância de C até D? Não, não é? Olha bem, gente. Olha o tamanho dessa distância aqui, ó. Ó, não é maior, não? Então quer dizer o quê? A distância de A até B é maior do que a distância de C até D, certo? É, mas aqui é por causa do desenho, né? Exato. Se as distâncias são diferentes assim, ó, por que que o intervalo de tempo é igual? Alguém sabe essa resposta?
Exato. Porque é o seguinte, isso aqui só é possível porque a velocidade de A até B é maior do que a velocidade de C até D. A gente não viu isso no slide anterior ali? Então, quanto mais perto do Sol, ele se move mais rápido. Quanto mais distante, mais devagar. Então, por causa disso, ele acaba conseguindo percorrer uma distância maior no mesmo tempo que no outro lado ele percorre uma distância menor. Entenderam a ideia? Show de bola? Então, o que que vocês precisam gravar aqui dessa ideia? Grava o seguinte, que se eu percorrer, né, no mesmo intervalo de tempo, duas regiões diferentes, essas duas regiões vão ter a mesma área, ok? Mesmo que o desenho não apareça ter, as áreas vão ser iguais. E isso só acontece porque eu percorro essas regiões com velocidades diferentes, beleza? Então isso comprova que os planetas possuem movimento uniformemente variado. Show de bola? Dúvidas? Agora a terceira lei. Essa aqui envolve um pouco de cálculo, tá? Então, olha só. Terceira lei, conhecida como lei dos períodos. Vou pegar aqui. Então, ó, lei dos períodos. O que que essa lei fala? Ela fala o seguinte, ó. A lei dos períodos relaciona o período de translação. O que que significa período de translação? É o tempo que ele demora para ir, para dar uma volta completa em torno do Sol. Com a distância média, então ele vai relacionar esse período de translação com a distância média até o Sol. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir essa distância média. Que distância média é essa? Repara o seguinte: quando você está aqui do periélio até o Sol, a gente tem a distância A, do periélio até o Sol. Do Sol até o alfélio, a gente tem a distância B. Beleza? Então, a distância média, vou colocar aqui, ó, distância média. Essa distância média eu vou chamar de R. A distância média, ela vai ser eu pegar a distância A, somar com a distância B e dividir, ok? Por 2. Beleza? Então, isso aqui é a distância média. Show de bola? Então, a distância média eu somo a distância do afélio até o Sol, do periélio até o Sol, divido por 2. Tranquilo? Então, ele está falando o seguinte, ó. Se eu pegar período de translação, lembrando, o que que é o período de translação? É o tempo gasto para dar uma volta completa. Beleza? Isso é o período de translação. Se eu pegar esse período de translação e relacionar com a distância média, eu estou determinando o que ele chama de lei dos períodos. Só que ele fala assim, ó, Kepler concluiu que os quadrados dos períodos de revolução, que é o T, então esse período aqui ele vai chamar de T, dos planetas em torno do Sol, são proporcionais aos cubos da distância média do Sol ao planeta. O que que isso quer dizer? Ele fala assim, ó, se eu pegar o período, elevar ao quadrado, isso vai ser proporcional a eu pegar essa distância média e elevar ao cubo. Beleza? Então, ó, vamos lá. Só colocar a legenda aqui. O T, ele representa para gente o período. E o R representa para gente a distância média. Beleza?
Todo mundo está ciente desse símbolo aqui? Esse símbolo significa proporcional, né? Então, ó, proporcional. Isso. Então, ó, o período ao quadrado é proporcional ao raio médio ao cubo, ou à distância média ao cubo, beleza? Mas peraí, como é que isso aqui se torna uma igualdade? Da seguinte maneira, eu coloco uma constante, então eu falo assim, ó, o período ao quadrado é igual a uma constante vezes o raio cúbico. Aí, gente, essa constante aqui, ela não surge à toa, não. Não coloquei ali só porque eu quis. O que que é essa constante aqui, ó? Esse K, esse K é chamado de constante de Kepler. Constante de Kepler, ok? Essa constante de Kepler depende apenas da massa do Sol, beleza? Então quer dizer o quê? Tudo aqui está relacionado com o Sol. Então o período ao quadrado ser igual, né, a constante vezes o raio cúbico ao raio cúbico é porque a constante de Kepler depende apenas da massa do Sol. Certo? Agora uma pergunta para vocês. Período é o tempo gasto para dar uma volta completa. Se o raio, ou seja, a distância média, for maior, esse período é menor ou maior? Ah, de novo. Ó, eu vou mudar o slide, mas vou voltar, tá? Ó, pensa o seguinte, eu tenho aqui o Sol. Aí eu tenho aqui, ó, do Sol até esse planeta aqui, que eu vou chamar de A, eu tenho uma distância média, chamar de RA. Se eu pegar do Sol até o planeta B, eu vou ter outra distância. Todo mundo concorda que o B está mais distante? Logo, beleza, show de bola. Então quer dizer o quê? Eu posso vir aqui e falar assim, ó. O raio médio, ou distância média do planeta B, é maior do que a distância média do planeta A. Se essa distância do planeta B é maior que o planeta A, o que que eu posso concluir sobre o período de B em relação ao período de A? Se ali for duas vezes, isso mesmo. Não, na verdade é o seguinte: o período de B é maior que o período de A. Quer dizer, quanto mais distante, mais tempo demora. Faz sentido, não faz? Show de bola. Aí, o que que acontece? Aqui eu disse isso aqui, ó, essa relação. Que a gente pode concluir, finalizar essa relação da seguinte maneira. Essa relação aqui, ó. Que se eu pegar o período ao quadrado, dividir pela distância ao cubo, isso vai dar a constante de Kepler. E a constante de Kepler, ela depende apenas do quê? Da massa do Sol. Aí olha só que interessante. Concorda que o planeta A e o planeta B estão orbitando o mesmo Sol? Então, se eu fizer assim, ó, período do A ao quadrado, dividido pela distância do A ao cubo, vai dar a constante de Kepler. Por quê? Está orbitando o Sol. E se eu fizer período de B ao quadrado, dividir pelo raio, ou distância, né, ao cubo, também vai dar a constante de Kepler. Por que que vai dar constante de Kepler? Porque a constante de Kepler só depende da massa do Sol. Então, quer dizer que eu fazer essa divisão aqui para o planeta A e fazer para o planeta B dá o mesmo resultado. Concorda? Se dá o mesmo resultado, todo mundo concorda que eu posso igualar? Então, ó, se K é igual a K, significa então que T de A ao quadrado é igual à distância do A ao cubo. Isso vai ser
Pronto. Eu tenho uma relação. Aí você fala assim, para que que serve essa relação? É com essa relação que a gente consegue descobrir o período de outro planeta. Então, por exemplo, o período de translação da Terra em torno do Sol é quanto tempo? 365 dias ou um ano. E de Marte seria quanto? Aí eu faço essa relação. Eu só preciso saber a distância de Marte até o Sol. Aí o exercício te dá. Tá? Não precisa decorar. Oi? Pode. Todo mundo entendeu até aqui? Exercício. Respondam esse exercício aqui, ó. Eu não estava gravando. Deixa eu gravar a resolução. Então, ó, acerca da primeira lei, a alternativa correta. A letra A é errada, né? Porque a velocidade não é constante. Letra B. A razão entre o quadrado do período orbital dos planetas que orbitam a mesma estrela e o cubo do raio médio de suas órbitas é constante? Isso aqui está relacionado à primeira lei? Então, isso aqui é a terceira, não está certo. C. A órbita dos planetas em torno do Sol é elíptica e tem um Sol em um dos seus focos. Isso é verdade, né? Vou grifar aqui como resposta certa, mas vamos olhar as outras. A linha imaginária que liga a Terra até o Sol varre áreas iguais em períodos iguais? Não. É em tempos iguais e é da segunda lei. Isso não é da primeira. A velocidade de translação dos planetas depende da distância em que o planeta se encontra do Sol? Sim, sim. Isso é correto. Mas isso está relacionado à primeira? Não, está relacionado à segunda. Por isso. Então quer dizer o quê? A gente tem que tomar cuidado que as afirmações podem ser verdade, só não pode ser verdade para a pergunta. Show de bola? Vamos para a próxima. Essa aqui, ó. Jonas Kepler foi um matemático e astrônomo alemão que viveu em 1571 e 1630. Seu trabalho foi fundamental para a Revolução Científica e ajudou a formar a base da mecânica celeste. A primeira lei de Kepler, então, ó, de novo, é uma questão que está relacionada à primeira lei de Kepler. A primeira lei de Kepler, também conhecida como lei das órbitas, afirma, ou seja, o que que ela realmente fala, que é verdade em relação à sua pergunta. Os planetas se movem em órbitas circulares? Não, né? Ela não afirma isso, isso é falso. Os planetas se movem em órbitas elípticas ao redor do Sol, com o Sol localizado em um dos focos da elipse? Sim, isso aqui é correto. Os planetas se movem em órbitas parabólicas? Já está errado. É. Os planetas se movem em órbitas elípticas ao redor do Sol, com o Sol localizado no centro? Falso. Ela está localizada, o Sol sempre localizado no foco, não no centro da elipse. Os planetas se movem em órbitas hiperbólicas ao redor do Sol? Não, falso, é sempre elíptica. Então a resposta correta é a letra. Show de bola? Próxima questão. Segundo a primeira lei de Kepler, então repara que estamos entendendo bastante a primeira lei agora. Os planetas se movem em órbitas elípticas ao redor do Sol. Em relação aos conceitos de periélio e afélio, qual das afirmações abaixo é correta? No periélio, o planeta está mais distante do Sol e sua velocidade orbital é menor? Falso, né? Periélio é mais próximo. No afélio, o planeta está mais próximo do Sol? O afélio é mais distante. No periélio, o planeta está mais próximo do Sol e sua velocidade orbital é maior? Sim, né? No afélio, o planeta está mais distante do Sol e sua velocidade orbital é menor? No afélio é o mais afastado. E a sua velocidade orbital é menor, tá certo? Agora, ó, tanto no periélio quanto no afélio, a distância do planeta ao Sol e a sua velocidade orbital permanece constante? Falso. Agora vamos entender de novo, vamos ler de novo, ó. O periélio é o planeta mais próximo do Sol. Não, desculpa. O periélio é o planeta
É, é verdade, peraí, desculpa. No periélio, o planeta está mais próximo do Sol. E sua velocidade orbital é maior. Sim. No afélio, o planeta está mais distante do Sol e sua velocidade orbital é menor. Essas duas respostas estão corretas, ok? As duas estão certas. Então aqui, ó, alguma coisa foi errada aí na hora que elaboraram isso, que eu peguei da internet. Beleza? Show? Mas todo mundo entendeu o raciocínio, né? Tudo bem. Muito bom. Vamos parando por aqui.